Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal se também for um apaixonado por teledramaturgia e não esquece de acionar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Hoje nós temos um especial de novela pra lá de especial. Vamos relembrar o grande sucesso Que Rei Sou Eu. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Que Rei Sou Eu foi uma novela exibida pela Rede Globo às 19 horas, a partir do dia 13 de fevereiro de 1989, tendo seu último capítulo exibido no dia 16 de setembro do mesmo ano. Foi escrita por Cassiano Gabus Mendes e dirigida por Jorge Fernando, com um total de 185 capítulos. A história de época se passava em 1786, 3 anos antes da Revolução Francesa. Uma trama de capa e espada que exibe um filho bastardo do rei, Jean-Pierre, legítimo herdeiro do trono de Avilã. O rapaz vive com o povo, longe do castelo e desconhecido dos nobres. Avilã é um reino corroído pelas injustiças sociais, cuja população miserável vive às voltas com governantes corruptos, sucessivos planos econômicos, moeda desvalorizada e altos impostos. Com a morte do rei Petro II, vivido por Gianfrancesco Guarnieri, os conselheiros reais, que dominam a histérica rainha Valentine, feita por Teresa Raquel, coroam um falso príncipe, o mendigo Pichot, vivido por Tato Gabos. A armação é obra do temido bruxo Ravengar, Antônio Abujanra, que exerce forte influência sobre o reino. O bruxo manipula um novo rei, seu pupilo, em benefício próprio. Revoltado, Jean-Pierre, feito por Edson Celulari, lidera um grupo de revolucionários para derrubar os vilões. Em meio aos conflitos, a princesa Juliette, Cláudia Abreu, se apaixona por Pichot. O herói Jean-Pierre é um rapaz corajoso e íntegro, que tem como principais parceiros de luta o amigo Corcoran, Estênio Garcia, que se infiltra na corte como bufão e arrebata o coração da devassa rainha Valentine, e a jovem Aline, Julia Gunn, que espiona seus inimigos disfarçada de criada do castelo. Aline ama Jean-Pierre, mas ele é também disputado pela nobre Suzane, Natália do Vale, a bela e infeliz esposa do perigoso conselheiro Vanoli Berval, Jorge Doria. Suzane viu-se obrigada a se casar com Vanoli para saldar uma dívida de seu pai, um fazendeiro falido. Inconformada, ela enfrenta o casamento com um homem asqueroso, a quem detesta. Para fugir de suas obrigações matrimoniais, engana o marido colocando uma prostituta mascarada para dormir com ele em seu lugar. Porém, Suzane viverá dias de terror quando o conselheiro descobrir que dormia com uma rameira e que sua mulher o traía. Poderoso, o nobre Vanoli é o principal conselheiro do reino, uma espécie de primeiro-ministro. Os outros são Gaston Marny, Osvaldo Loureiro, conselheiro das armas, Bidet Lambert, John Herbert, conselheiro dos mares em um reino que não faz fronteira com o mar, Crespi Aubrier, Carlos Augusto Strasser, conselheiro do trabalho, Gérard Logier, Laerte Morrone, conselheiro da alimentação, e Bergeron Boucher, Daniel Filho, conselheiro da moeda, o único sério e não corrupto, por isso boicotado pelos outros. Considerado uma pedra no sapato para os interesses dos conselheiros, Bergeron sofre um atentado e é dado como morto. Na realidade, desmemoriado, ele foi acolhido pelos irmãos Michel, Marcelo Pique e Charlotte Cristina Prochaska e passou a conviver com o povo. Aos poucos, Bergeron vai recobrando a memória e se une a Jean-Pierre e os rebeldes para lutar contra as injustiças dos nobres de Avilã e rever sua amada mulher Madeleine, Marieta Severo, que pensa que ele morreu. Esse é um resumão da história de Que Rei Sou Eu, que foi um grande sucesso naquele ano de 1989. Agora a trama ela foi tão grandiosa e fez tanto sucesso que tem muitas histórias de bastidores para contar. E eu vou fazer isso agora nas nossas curiosidades. Que Rei Sou Eu foi aplaudida como a melhor novela de Cassiano Gabus Mendes e uma das melhores já produzidas para o horário das 7. A história se passava entre os anos de 1786 a 1789, na transição da Idade Moderna, marcada pelos estados absolutistas,
comandado com mãos de ferro pelos monarcas, para a idade contemporânea inaugurada pela Revolução Francesa, que por sua vez comemorava seu bicentenário no ano de exibição da novela, em 1989. Na trama, o fictício reino de Avilã parodiava a realidade brasileira por meio da miséria do povo, da instabilidade financeira, dos sucessivos planos econômicos que impunham o congelamento de preços, da moeda desvalorizada que mudava de nome, da elevada carga de impostos e da corrupção dos governantes. Apesar de ambientada no século XVIII, a novela fazia referência à contemporaneidade, explorando temas que estavam nas manchetes de jornais na época. Em alusão ao Plano Cruzado, pacote econômico lançado pelo governo em 1986, que envolveu congelamento de preços e mudança da moeda nacional, o autor incluiu na trama uma reforma monetária, trocando o nome da moeda de Avilã, que era caduco, por Duca, e tirando 3 zeros de seu valor. Além disso, os nobres do palácio podiam ser vistos dançando samba, enquanto a princesa Juliette surpreendia a corte usando minissaia. Em determinado momento da trama, o conselheiro Crespi sugere que se acabe com os postos de pedágio nas estradas de Avilã, substituindo-os por selos que seriam comprados mensalmente e colocados nas testas dos cavalos, em uma alusão aos selos pedágios que existiram no Brasil naquela época. Por fim, nada funcionava direito em Avilã, nem mesmo a guilhotina, importada da Alemanha a peso de ouro, que só funcionou mesmo durante os testes. Vários personagens eram referências quase diretas aos seus representantes em Que Rei Sou Eu. A rainha Valentine remetia ao então presidente José Sarney, o conselheiro Vanoli ao político baiano Antônio Carlos Magalhães, o bondoso conselheiro Bergeron ao ex-ministro Dilson Funaro e o bruxo Ravengar ao general Golbery. Ao final da trama, Ravengar, desaparecido, reaparece sob o nome de Richelieu Rasputin Golbery. Cardeal Richelieu, um dos líderes do absolutismo francês, Grigori Rasputin, mentor espiritual do último czar russo, e General Golbery do Couto e Silva, um dos criadores do Serviço Nacional de Informação, o SNI, que prestou serviços ao governo militar. Na época da novela, o Brasil vivia a euforia das eleições de 1989, a primeira eleição direta após um período de jejum de 29 anos, quando o presidente da República seria eleito pelo público. A disputa estava entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva como principais concorrentes. Que Rei Sou Eu refletia esse momento histórico e político como uma sátira inteligente. Entre tantas semelhanças com a realidade, não faltaram vozes a acusar a novela de ser um veículo a mais para conduzir o então candidato Fernando Collor de Mello à presidência da República, já que enxergavam no candidato a figura do herói da trama, Jean-Pierre. O jornalista Elmo Frankfort, em seu livro Gabos Mendes, Grandes Mestres do Rádio e Televisão, afirmou que essa nunca foi a intenção de Cassiano Gabos Mendes. Ele pretendia que Jean-Pierre representasse o povo brasileiro, cansado de sofrimento e querendo justiça e igualdade social a todos. Na mesma época ia ao ar, no horário das 8, O Salvador da Pátria. Se você não viu, tem um especial aqui no canal, vou deixar o card para você conferir. E O Salvador da Pátria também tinha esse cunho político muito forte em sua trama principal. Só que a trama de Lauro César Muniz, por sua vez, era acusada de fazer apologia à campanha de Lula, já que enxergavam no político a figura do protagonista Sassá Mutema, vivido por Lima Duarte. Em engajamentos políticos à parte, Que Rei Sou Eu sempre será lembrada pela originalidade, talento de sua equipe e qualidade geral. No final da história, o povo consegue invadir o palácio, eliminar os opressores, confiscar o baú da nobreza e tomar o poder. Em uma das últimas cenas da novela, o líder dos rebeldes, Jean-Pierre, exclama diante do povo de Avilã em alto e bom som: "Ninguém mais vai explorar o trabalho do pobre. Agora quero que gritem comigo: Viva o Brasil!" Foi a primeira vez na novela que o nome do reino fictício de Avilã foi substituído por Brasil. Cassiano já tinha apresentado pela primeira vez a ideia de Que Rei Sou Eu nos anos de 1970 à cúpula da Rede Globo. Daniel Filho narrou o seguinte sobre esse episódio em seu livro O Circo Eletrônico, abre aspas. Em 1977, Boni sugeriu que eu falasse com Cassiano Gabos Mendes para que escrevesse a próxima novela das 8. Ao ser consultado, ele foi categórico: "Eu quero fazer uma história engraçada de capa e espada, uma sátira. Achamos absolutamente fora de propósito.
10 anos depois, no final do governo Sarney, Cassiano propõe de novo a mesma história, agora para o horário das 7. Indiscutível o sucesso de Que Rei Sou Eu. Mas será que teria êxito no final da década de 70? Fecha aspas. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho explicou em seu livro, O Livro do Boni, abre aspas. Não topei por 2 motivos. Rock santeiro tinha sido proibida e uma comédia chanchada às 20 horas seria uma temeridade. Fecha aspas. Em 1983, o autor fez uma nova tentativa de apresentar a novela. Novamente, foi negado pela cúpula da Rede Globo e somente em 1988, com o fim oficial da censura federal, a emissora topou levar adiante o projeto de Que Rei Sou Eu. Cassiano Gabus Mendes teve que bater o pé para convencer os diretores da Globo a colocar a sua obra no ar. A grande dificuldade da trama era comercial. Nas reuniões, sempre a mesma pergunta. Como fazer o merchandising se na época que a trama se passa não havia nenhum desses produtos? A resposta de Cassiano que convenceu foi muito simples. Ele disse que faria o herói sonhar com o Fusca, por exemplo, que era uma marca, que estava querendo patrocinar a novela. Todos se olharam e ensaiaram uma resposta negativa, mas mais que rapidamente o Cassiano retrucou, dizendo que o protagonista, o herói, acharia o carro do futuro muito mais moderno do que as carroças. E para fazer o merchandising do sabão em pó Omo, ele faria as lavadeiras da novela sonharem que estavam deixando suas roupas mais brancas e perfumadas com o sabão em pó Omo. Gente, isso é muito hilário, né? Tem que ter muita criatividade para pensar nessa resposta assim na hora de uma reunião. E parece que deu tudo certo. Tinha lá os merchandisings da trama, tanto do Fusca quanto do sabão em pó Omo, com o pessoal da época lá, de 1700 e pouco, sonhando com esses produtos revolucionários da atualidade. Dessa forma, o Cassiano convenceu a todos que a sátira poderia funcionar muito bem para as estratégias comerciais, atraindo assim os anunciantes. Os atores do elenco tiveram aulas de acrobacia, dança, malabarismo, esgrima, além de orientação profissional sobre linguagem gestual e costumes da época. Entre os destaques no elenco, praticamente todos os atores que fizeram os Conselheiros do Reino. Bergeron Boucher, feito por Daniel Filho, Jorge Doria, vivendo Vanoli, o Carlos Augusto Strasser, o Guilherme Leme, Laerte Morrone, John Herbert e Oswaldo Loureiro. Aqueles conselheiros eram realmente hilários. Era uma sátira magnífica, uma coisa que poderia ser pesada, Levava ao telespectador uma realidade tristíssima de corrupção de uma forma bem leve e divertida. Antônio Abujanra também marcou a sua presença na trama e será sempre lembrado como o bruxo Ravengar. Eu particularmente morria de medo do Ravengar. Se tem um personagem de televisão, de novela, que realmente me assustava, esse era o bruxo de Que Rei Sou Eu. Eu lembro que ele me causava arrepios, era uma interpretação muito real, muito realista. O Abujanra sempre foi um grande ator e ele se entregou de corpo e alma a esse personagem que, de fato, era mesmo assustador. Você acreditava que ele tinha poderes, que ele era um bruxo maligno capaz de qualquer maldade. Também brilhou Teresa Raquel na pele da devassa histérica rainha Valentine, em uma caracterização inesquecível, com suas risadas agudas, que nunca mais saíram da memória do telespectador. No papel do bobo da corte Corcoran, o Estênio Garcia, então com 57 anos, deu seu primeiro salto mortal, resultado do trabalho corporal de acrobacia de solo, quase não sai, que passou a fazer na Escola Nacional de Circo. A caracterização de Corcoran foi um dos destaques do trabalho de maquiagem da equipe da novela, que levava cerca de 1h30 para ser finalizado. A Dercy Gonçalves fez uma participação especial muito hilária em 6 capítulos da novela. No papel da baronesa Ecnésia, mãe da rainha Valentine, ela conseguia ser mais tresloucada que a própria filha, que já era bem doidona. A atuação de Dercy, claro, mereceu destaque como um dos pontos altos da novela, mesmo participando de tão poucos capítulos. O ator Carlos Augusto Strasser, que vivia o conselheiro Crespi Aubrier, teve que se ausentar da novela por problemas de saúde, retornando
chegando ao final. Em seu lugar, o autor criou um outro conselheiro, vivido pelo Guilherme Leme, chamado Roland Barral. O Cassiano fez dentro da novela uma referência ao seu programa Alô Doçura, exibido nas décadas de 1950 e 1960, que foi protagonizado pelos atores Eva Vilma e John Herbert. Em Que Rei Sou Eu, a Eva Vilma fez uma participação especial como uma escritora, enquanto John Herbert, que fazia parte do elenco fixo, vivendo o conselheiro Bidê Lambert, se encontra com ela em determinado momento da trama e pergunta: "Eu te conheço de algum lugar?" Uma brincadeirinha aí do autor, né, para relembrar os velhos tempos do seu programa, da sua sketch. Era uma sitcom, né, de casal que fez muito sucesso naquelas décadas de 50 e 60. O jogador de futebol Roberto Dinamite também gravou uma participação especial na novela, juntamente com o ator Luiz Gustavo. Seus personagens vinham da Inglaterra ao reino de Avilã para apresentar um novo esporte à corte, o futebol. Luiz Gustavo era Charles Miller, nome do inglês que introduziu o futebol no Brasil. E Roberto Dinamite era o jogador Bob, que tentou ensinar os conselheiros de Avilã a jogar futebol. Chico Anísio chegou a gravar uma participação como o especulador estrangeiro Taj Mahal, que aplicaria um golpe na bolsa e no mercado de Wall Street do reino de Avilã. A situação foi inspirada no caso Nas Narras, o investidor paulista que na época protagonizava um escândalo financeiro e respondia a um inquérito por estelionato e formação artificial de preços na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Ao saber da criação do personagem Taj Mahal, o advogado de Nas Narras entrou com um protesto judicial contra a TV Globo, afirmando que o personagem fazia um pré-julgamento de um cidadão que ainda não havia sido sentenciado pela justiça e que seu cliente exigiria direito de resposta no mesmo programa, caso a novela fizesse alguma referência satírica aos últimos acontecimentos. Diante disso, a emissora decidiu não exibir as sequências. Em 1989, a escola de samba Beija-Flor, do carnavalesco Joãozinho 30, participou do Carnaval Carioca com o samba enredo Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia. O desfile da Beija-Flor impressionou a todos, mas apesar de ser uma das favoritas, a escola não se sagrou vencedora naquele ano, perdendo para a Imperatriz Leopoldinense. Na trama de Que Rei Sou Eu, Cassiano, em uma clara alusão e homenagem a Joãozinho 30, criou um baile de carnaval no Castelo de Avilã, onde os nobres dançaram o refrão do samba enredo da Beija-Flor em ritmo de minueto, fantasiados de mendigos. A abertura da novela, desenvolvida pela equipe de Hans Donner, mostrava por meio de 8 sequências cômicas conflitos da humanidade na história. 2 homens das cavernas lutando, romanos em biga, vikings guerreando, duelos entre cavaleiros medievais, franceses em guerra, fuzilamento de soldados napoleônicos em marcha, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Por fim, uma ambientação futurista, em cenários e figurinos espaciais, e na sequência a imagem retrocedia até o período napoleônico, indicando o ponto na história em que acontece a trama de Que Rei Sou Eu. No final, a guilhotina caía e a coroa voava, fazendo surgir o logotipo da novela. Uma abertura bastante inesquecível. O tema de abertura era o Rap do Rei, composta pelo Boni, né? E a música foi gravada pela banda Lune, em que a vocalista era Marisa Hort, ainda desconhecida do grande público, bem antes de estrear em novelas como atriz. Que Rei Sou Eu foi a primeira novela dos atores Tutia Meirelles e Tuca Andrada, primeira novela inteira de Julia Gunn, que anteriormente havia atuado apenas na minissérie Primo Basílio e feito a primeira fase da novela Mandala, e de Vera Holtz, vista anteriormente em pequenas participações. Ainda a primeira novela inteira na Globo de Antônio Abujanra, visto raramente atuando em novelas. Que Rei Sou Eu foi eleita pela APCA a melhor novela de 1989. Também foi premiada como melhor texto para Cassiano Gabus Mendes, melhor ator coadjuvante para Jorge Doria e melhor figurino juntamente com Cananga do Japão, novela exibida na Manchete na mesma época. Foi premiada ainda com o troféu imprensa de melhor novela e melhor atriz para Teresa Raquel, que dividiu com Joana Fon por sua Perpétua, da novela Tieta. Aproveitando o sucesso da trama, chegou às bancas o álbum de figurinha da novela Que Rei Sou Eu. E em 1992, Que Rei Sou Eu ganhou uma versão romanceada. O livro O Reino de Avilã, a adaptação da novela por Malu Rocha, foi lançado nas livrarias pela editora Ars Poética. Reino de Avilã e Ravengar foram títulos cogitados para a novela. E a reprise de Que Rei Sou Eu na grade da Globo foi curiosa por 3 motivos.
O primeiro é que excepcionalmente foi ao ar no fim da tarde, na faixa Sessão Aventura, em vez de ser exibida no tradicional horário do Vale a Pena Ver de Novo, no início da tarde. Segunda, o repeteco aconteceu apenas um mês após o final da novela, em setembro de 1989. Em outubro, a novela já estava de volta. A terceira é que dos 7 meses da exibição original, a novela foi cortada em apenas 2 meses no ar, de outubro a dezembro de 1989. Rei Sou Eu também foi reprisada pelo canal a cabo Viva entre os anos de 2012 e 2013. E após a reexibição da novela no Viva, foi lançada num box em DVD no ano de 2013. E esse foi o especial da novela Que Rei Sou Eu, com esse monte de curiosidades. Eu espero que, apesar de ter ficado longo o vídeo, você tenha gostado. É sempre bom relembrar um grande clássico, um grande sucesso. Teve um tempinho aí, alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, que foi cogitado um remake de Que Rei Sou Eu, né? Será que seria legal um remake nos tempos atuais? Não sei, mas eu acho que grandes sucessos é sempre bom a gente revisitar, tanto no original quanto numa nova versão. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com quem gosta do tema, comenta, me conta o que vocês acharam da novela, se gostaram do vídeo, se gostaram de mim e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!